Você sente que tudo continua, mas algo em você permanece desperto. Os dias seguem seu curso, as horas se repetem, a vida acontece do lado de fora. E ainda assim, existe um silêncio por dentro que não encontra repouso. Não é falta, não é erro, é lembrança. Há uma parte da sua alma que não foi criada para o ruído, nem para a pressa, nem para viver apenas do que passa. Mesmo quando tudo parece completo, esse chamado retorna, suave, persistente, como um eco da eternidade tocando o tempo. Você talvez o tenha sentido no intervalo entre um pensamento e outro, no cansaço que nenhuma conquista cura, ou na quietude da noite, quando o mundo diminui e a essência se revela. A eternidade não invade, ela espera. Ela não força respostas, ela desperta perguntas. Existe um sentido mais profundo se aproximando em silêncio. Uma presença que não acusa, não apressa, não exige explicações. Ela apenas permanece. Tudo isso não aponta para um fim, mas para um começo. Não como destino distante, mas como um chamado que se revela passo a passo quando a alma aprende a ouvir. E é neste silêncio, onde o invisível toca o coração, que algo começa a se abrir, preparando o caminho para aquilo que não passa. Se essas palavras tocaram algo em você, não deixe que esse instante passe em silêncio. Há encontros que precisam ser reconhecidos, há ecos que merecem resposta. Se este chamado ressoou no seu coração, deixe um sinal simples, um gesto silencioso que diz: eu senti. A sua curtida sustenta essa mensagem e permite que ela alcance outras almas que também aguardam inquietude. Se já sentiu esse vazio suave, essa pergunta sem nome, esse anseio que não se explica, escreva nos comentários, não para explicar, apenas para testemunhar. Às vezes, reconhecer já é caminhar. E se deseja permanecer nesse espaço onde o silêncio fala, onde a eternidade se aproxima sem pressa e sem ruído, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é convite, cada pausa é propósito, e cada encontro é lembrança de que você não está só na escuta, nem na esperança do que nunca passa. O que se move dentro de você não nasceu de agora. Ele atravessou o tempo em silêncio, entre dias apressados e escolhas feitas sem escuta. Enquanto o mundo exigia presença constante, a alma aprendia a esperar. Esperar não por respostas rápidas, mas pelo instante em que o coração voltaria a ouvir o que sempre soube. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Ele vem quando a vida segue funcionando, mas a essência permanece distante. Quando tudo acontece e nada parece permanecer, não é vazio comum, é saudade. Saudade do eterno, saudade da origem, saudade de algo que nunca foi perdido, apenas encoberto pelo ruído. A eternidade deixou sinais em você, e quando esses sinais despertam, nenhuma distração consegue silenciá-los por completo. Por isso, mesmo nos dias organizados, algo suspira por dentro, não pedindo mais coisas, pedindo mais sentido. A inquietação não acusa, ela orienta. Ela surge quando a alma percebe que está vivendo apenas na superfície do tempo, longe da profundidade para a qual foi criada. Há perguntas que não vêm da mente, vêm de um lugar mais antigo, mais profundo, mais verdadeiro. Por que ainda não encontrei descanso? Por que sigo em frente sentindo que algo essencial ficou para trás? Essas perguntas não são fraqueza espiritual. São início de despertar. A fé, quando amadurece, não começa com respostas. Começa com escuta. E é nesse ponto que muitos se confundem. Tentam resolver o chamado eterno com soluções passageiras, mais ocupação, mais controle, mais explicações. Mas o que vem do alto não se revela no excesso, se revela no silêncio que permanece. O propósito não se anuncia com pressa, ele se aproxima com delicadeza,
como quem reconhece o ritmo da alma e respeita o tempo do coração. Nada em você precisa ser forçado agora, nada precisa ser corrigido às pressas. O fato de você sentir já é um sinal de vida interior. A presença divina não se afasta quando o coração questiona, ela se aproxima. Porque há momentos em que o céu toca a consciência não para cobrar, mas para lembrar. Lembrar que existir não é o mesmo que viver, que cumprir dias não é o mesmo que caminhar em direção ao eterno, que há um propósito divino se formando mesmo nas estações silenciosas. E quando essa percepção começa a nascer, algo muda suavemente por dentro. O olhar desacelera. A pressa perde força. O coração se torna mais atento. Ainda não é clareza total. Ainda não é resposta plena. É apenas o início da reconexão, como uma luz distante que não ilumina tudo, mas indica direção. Se essas palavras encontram eco em você, não como entendimento completo, mas como reconhecimento silencioso, ao final deste trecho, você pode deixar nos comentários uma palavra simples, algo como esperança ou chamado, não para explicar, mas para afirmar internamente que algo foi tocado. O caminho não termina aqui, ele apenas começou a se revelar. Quando o silêncio é acolhido, algo se abre, não de forma abrupta, não como revelação ruidosa, mas como um espaço que finalmente encontra ar. O silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença sem disputa, é quando a alma deixa de se defender e o coração para de correr. Nesse lugar, nada é exigido, nada é provado, nada é performado. A eternidade não fala mais alto, ela fala mais fundo. É nesse ponto que muitos recuam, não por medo do desconhecido, mas por medo de se verem com clareza. Pois quando tudo se aquieta, as camadas começam a cair. Aquilo que foi vivido por obrigação se revela pesado. Aquilo que foi vivido por alinhamento traz paz, mesmo no esforço. O silêncio revela padrões, mostra repetições e, com delicadeza, aponta direções, não como ordens, como sinais. Você começa a perceber que sempre houve momentos em que o tempo parecia diferente, momentos em que o coração se sentia inteiro, momentos simples, mas vivos. Ali, algo fazia sentido sem precisar de explicação. Esses instantes não foram distrações, foram pistas. A eternidade costuma se esconder em gestos pequenos, em inclinações naturais, em dons que fluem sem peso e sem esforço. O silêncio ajuda a reconhecer isso. Ao observar sem julgamento, a alma relembra. Ao escrever, ainda que poucas palavras, o coração organiza o que estava disperso. Ao prestar atenção ao simples, o invisível começa a ganhar forma. Não se trata de buscar algo novo. Trata-se de reconhecer o que sempre esteve, aquilo que desperta alegria serena, aquilo que move sem ferir, aquilo que serve sem esgotar. Esses lugares interiores não surgiram por acaso, eles carregam propósito. O propósito divino não se impõe, ele se harmoniza. Quando você se aproxima dele, a vida não se torna perfeita, mas se torna coerente. Os passos ainda são humanos, as dúvidas ainda existem, mas há uma sensação de direção que começa a substituir a pressa. E aos poucos, o silêncio deixa de ser incômodo e se torna refúgio. Nele, a presença divina não acusa falhas. Ela ilumina caminhos, não para serem percorridos, todos de uma vez, mas no ritmo da fidelidade diária, no compasso do coração que aprende a confiar. Esse espaço interior cresce, e com ele, cresce também a esperança de que viver alinhado ao eterno não é perder a si mesmo, mas finalmente se encontrar. Se, enquanto ouvia, alguma lembrança suave surgiu, ou um dom esquecido pediu atenção, ao final deste trecho, você pode registrar isso com uma palavra simples. Talvez propósito, talvez direção, não como resposta, mas como semente.
Ainda há mais a ser revelado. O silêncio apenas começou a falar. Quando a direção começa a se firmar, a vida não precisa anunciar. Ela simplesmente muda de peso. Há um tipo de alinhamento silencioso que não chama a atenção, mas transforma o ambiente ao redor sem dizer uma palavra. Não é esforço, é coerência. Quando o interior encontra sentido, o exterior passa a refletir. Pequenos gestos ganham profundidade. Escolhas simples carregam intenção. O cotidiano, antes repetitivo, se torna campo fértil de significado. Nada espetacular aos olhos do mundo, mas inteiro diante da eternidade. O propósito, quando vivido assim, não pede pressa. Ele acompanha o ritmo da alma e amadurece com o tempo. Há dias claros, há dias nublados, e ainda assim a direção permanece, porque propósito não é destino fixo, é orientação viva. A eternidade não conduz com mapas rígidos, conduz com presença constante. Mesmo quando o caminho muda, o sentido aprofunda, e algo acontece nesse processo. Outros percebem, não por discursos, não por explicações, mas por uma paz que se move com você, uma luz que não se impõe, mas se espalha. Quando uma vida começa a ouvir o eterno, ela se torna abrigo para outras que ainda procuram. O impacto não nasce do barulho, nasce da fidelidade silenciosa. Cada passo alinhado gera ondas invisíveis. Conversas são tocadas. Olhares se acalmam. Ambientes mudam de atmosfera sem entender porquê. Assim age a esperança quando caminha encarnada. E aos poucos, uma certeza suave se forma. Nada do que é, vivido em verdade, se perde. O amor oferecido permanece, a bondade silenciosa permanece, a entrega feita no oculto permanece. O tempo passa, as fases mudam, mas aquilo que nasce do eterno não se dissolve. A promessa não é de uma vida sem dor, é de uma vida que atravessa o tempo sem se esvaziar. Existe algo além do agora, sustentando cada passo atento. Algo que não termina quando os dias se encerram. A eternidade não espera apenas depois. Ela já envolve o presente com sentido e direção. Se isso toca você de maneira serena, sem alívio imediato, mas com paz duradoura, ao final deste trecho, você pode registrar uma palavra como luz, amor ou eternidade. Não como resposta final, mas como sinal de caminho. Ainda há profundidade pela frente. O que foi iniciado segue se desdobrando em silêncio. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há encontros que não se explicam, apenas se reconhecem. Se algo em você sentiu, mesmo sem saber nomear, este espaço também é seu. Inscreva-se no canal, não como número, mas como permanência. Aqui, o silêncio continua falando, e cada mensagem é um lembrete do que é eterno. Se esta palavra tocou o seu coração, comente: eu recebo. Não para os outros verem, mas como um gesto íntimo de abertura, um sinal de que a esperança encontrou lugar. Deixe o like como quem diz: isso permaneceu em mim. Esse pequeno gesto permite que essa mensagem alcance outras almas que também escutam em silêncio. E quando este vídeo terminar, permaneça. Há mais esperando por você. O próximo vídeo já está na tela. Continue. A eternidade ainda fala.